estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o julgamento de Bolsonaro. A defesa final de Jair Bolsonaro põe contagem regressiva a julgamento com o Supremo Tribunal Federal sob pressão. E prazo para alegações finais termina nesta quarta-feira, hoje. E Alexandre de Moraes vai preparar relatório e voto para julgamento no mês de setembro. Também temos aqui um texto de Mônica Bergamo e ela escreve o seguinte na área da política. Argumento de ex-presidente ao Supremo terá parecer de professores da USP e também da PUC. E bolsonaristas comemoram visibilidade mundial de críticas a ministro em relatório dos Estados Unidos. Já neste carrossel de imagens, temos aqui o primeiro destaque, que é para fraude tributária. Entenda esquema de dono da Outra Farma e diretor da Fert Shop, segundo o Ministério Público. E o auditor da Fazenda, que é o Arthur Gomes da Silva Neto, que está aqui no meio deste infográfico, era coringa em fraude, de acordo com o promotor. Já no segundo assunto, é sobre a exploração de menores. Incidências de crimes sexuais contra crianças e adolescentes saltam quase 200% nos últimos 8 anos. E especialista cita uso crescente da web como causa. E no esporte, São Paulo vê rival desperdiçar 2 pênaltis e empata no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores com o Atlético Nacional na Colômbia. Agora sobre um outro assunto, também nesta manhã, sobre infraestrutura. Vetos ao licenciamento ambiental frustram o setor de infraestrutura, que fala em menos obras. Bancada ruralista quer derrubar metade dos interditos presidenciais. Já no Congresso Nacional, é que fala que Hugo Mota determina que comissões acelerem a distribuição das emendas em reação pós-motim. E no governo Trump, é que diz que o presidente norte-americano, tropas da Guarda Nacional dos Estados Unidos chegam a Washington após Trump tomar controle da polícia. E as outras capitais também têm forças de segurança próprias e a autonomia varia. Já na guerra comercial, plano de contingência contra tarifaço terá 30 bilhões de reais em crédito e será anunciado hoje, diz Lula. E aqui diz também que o podcast Café da Manhã analisa relações Brasil-Índia e ofensiva de Lula por resposta a Donald Trump. E agora na Bolívia, aqui temos que a região do sul da Bolívia, Tarija pode se consolidar como um novo enclave contrário a Evo Morales. Depois de 20 anos, o país pode eleger a direita e as pesquisas apontam um segundo turno sem governistas. Também temos aqui o próximo destaque. Reformas cambiais feitas pelo governo Milei geram onda de calotes de firmas lá na Argentina. Retirada de controles faz custo de captação no mercado local crescer para companhias. E no próximo destaque sobre livros, de acordo com o primatólogo Robert, ser humano não tem e nunca teve um livre arbítrio. O cientista argumenta que nossas decisões são moldadas por condições que nos formaram. E mais uma vez um destaque para os Estados Unidos nesta quarta-feira. Trump fará investida contra museus para impor sua visão histórica e política, diz jornal. O The Wall Street Journal afirma que o governo quer instituições alinhadas ao presidente norte-americano. E na sessão Pare para Ler desta quarta, como se preparar bem para os vestibulares de concursos. E a ciência oferece os caminhos. Se a concorrência é grande, dicas são sempre úteis. E algumas são conhecidas e outras nem tanto, como o caso da utilização da inteligência artificial para os estudos.
Já nas matérias especiais, temos aqui um destaque, mais uma vez, para os adolescentes. A hipermedicação de adolescentes cresce e acende um alerta. É preciso saber identificar quadros graves. E no Folha Estudantes, bônus regional no resultado do vestibular é alternativa para as universidades contra a evasão. E agora na capa, ou melhor, no caderno Todas, temos aqui um texto da Mônica Bergamo, que escreve o seguinte: gravidez precoce. 57 meninas de 10 a 14 anos de idade dão à luz todos os dias aqui no nosso país, de acordo com o levantamento. E ainda sobre saúde, laser combate hipertensão que vem com a menopausa. Agora, nos destaques de economia desta quarta-feira do Folha de São Paulo, primeiro envolve um caso de herança. Herdeiro de fundador da Casas Bahia é contra a antecipação de herança para o irmão mais novo. E Michael Klein fala em litigância de má-fé e Saul diz que ele precisa de amparo material. E também sobre mercado de trabalho, o Estatuto do Aprendiz vira pauta de votação da Câmara após 6 anos. E saiba também o que é que pode mudar. O projeto altera regras da Lei de 2000. Setor de educação e confederações divergem no tema. E para o governo, aqui diz que o CVM diz ao governo que precisa dobrar número de cargos para fiscalizar o mercado de capitais. E a autarquia envia anteprojeto ao Ministério da Gestão em tentativa de viabilizar o documento. E sobre vida pública, que diz que políticos e juízes brasileiros recebem 20 vezes mais que a renda média da população brasileira. E o Tribunal de Justiça de São Paulo quer turbinar penduricalho para servidores ao custo mensal de 16 milhões de reais. Agora, no destaque de política, temos aqui um assunto sobre ditadura militar. O neto de Figueiredo nega ter uma postura diferente da de seu avô e fala em continuar legado dele. E lembrando que o neto é empresário e atua por Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. E no Guia Folha desta quarta, o Lollapalooza anuncia venda de ingressos para 2026. No caderno de equilíbrio, aqui diz que na área da saúde, lítio vai de substância de refrigerante ao tratamento de transtorno bipolar e Alzheimer. E também na próxima matéria em destaque, dicas para lidar com relacionamentos exaustivos. E no cotidiano, um destaque para o Rio de Janeiro. Prefeitura de Niterói paga 9 milhões de reais por sensor sonoro que promete identificar tiros. Controvérsia lá nos Estados Unidos, ferramenta acerta em apenas 13% dos alertas em Nova York. Agora, em caso de feminicídio, uma mulher é assassinada por sargento em Santos e ela já havia inclusive o denunciado por violência doméstica. Delegado confirma que caso foi registrado como duplo feminicídio seguido de suicídio. E um outro caso que aconteceu na Grande Florianópolis, a polícia de Santa Catarina investiga mortes de empresário e policial encontrados em motel. O delegado afirma que investigações analisam vida do casal e itens encontrados no local. E nos destaques internacionais desta manhã de quarta-feira, temos o primeiro assunto, que é para a guerra entre Israel e Hamas. Aqui diz que mais jornalistas são mortos na guerra no Oriente Médio do que no mundo em 3 anos. Estados Unidos e China trocam acusações sobre canal do Panamá na ONU. Também temos que Estados Unidos dizem que Rússia pode ter realizado ataque virtual contra o judiciário. Computadores com documentos sigilosos de acusados por crimes são alvos de invasão. Já no caderno de ciência, temos um destaque para a astronomia, dizendo que o telescópio James Webb indica possível exoplaneta no sistema Alpha Centauri. Astrônomos encontram fortes evidências
de um mundo gasoso do tamanho de Júpiter. Já no caderno de saúde, com temperaturas altas, França enfrenta aumento de casos de dengue e chikungunya. E o clima mais quente propicia a transmissão local, porém, especialistas apontam também outros fatores. E o Folha de São Paulo também nos apresenta aqui as 5 matérias mais lidas pelo público. O primeiro, o povo tinha razão de estar meio puto, diz Lula sobre queda de popularidade. Já o segundo assunto é para mercado, dizendo que preso em operação, Sidney Oliveira fechou acordo de 32 milhões de reais no mês passado por fraude fiscal. Em crimes virtuais, aqui é a terceira matéria mais lida, Justiça determina a suspensão de redes de Ítalo Santos, que foi o rapaz exposto por Felca. E sobre herança, herdeiro de fundador da Casas Bahia é contra a antecipação de herança para o seu irmão mais novo. E a quinta matéria mais lida, outro canal. Globo News opta por solução caseira para lugar de Daniela Lima e promoverá repórter. E por último, temos aqui 3 destaques na área da cultura. A primeira é uma crítica. Dinamismo e liberdade, como nos informa, Dinamismo e liberdade de Os Caras Malvados 2 reforça a volta da DreamWorks após viver uma crise. E o próximo assunto, Paulo Betti celebra 50 anos de carreira com turnê e workshops para atores, e ambos são gratuitos. Já na seção multitela, série de espionagem sátira com salsichas. O que ver na TV no stream nesta quarta-feira, dia 13. Agora no jornal Estado de São Paulo, na edição desta manhã, temos aqui a nossa manchete, que é para a Operação Ícaro. Gigantes do varejo são acusadas de esquema bilionário de propina. A Ultra Farma e Fast Shop tiveram diretores presos. A operação do Ministério Público de São Paulo contra esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais de São Paulo resultou na prisão do empresário Sidney Oliveira, da Ultra Farma, e também do diretor executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes. E a investigação cita ainda o Grupo Nós, a Rede 28, que são os postos de combustíveis, a Calunga, que é uma papelaria, e a Almix, que é uma distribuidora de produtos. E as empresas teriam pago mais de R$1 milhão em propina ao auditor Arthur Gomes da Silva Neto. Processos eram alterados para facilitar o ressarcimento de créditos tributários às empresas que furavam a fila. A Fast Shop afirmou que não teve acesso à investigação e colabora com as autoridades. E a defesa de Oliveira afirma que o empresário assinou acordo de não persecução penal em que admitiu irregularidades tributárias. E os demais citados não se manifestaram até ontem. E sobre esse assunto, uma empresa de senhora de 73 anos, que por acaso é a mãe do auditor fiscal, tem um cliente e R$2 bilhões de capital. Já na área de economia e negócio, sobre reação antitarifa, aqui diz que pacote terá R$30 bilhões em crédito, tributo, adiado e compra estatal. Plano de ação será apresentado hoje com propostas em 3 eixos. Haverá exigência de manutenção de empregos como contrapartida aos benefícios, mas com exceções, a depender da empresa. E Lula pede a Xi Jinping que compre frango. Embarques brasileiros estão vetados desde o caso de gripe aviária que aconteceu no mês de maio. Agora, sobre uma frente diplomática, na editoria de política, os Estados Unidos veem piora de direitos humanos no Brasil e na Europa e elogiam El Salvador. Crítica ao governo Lula em documento oficial do Departamento de Estado americano reforça atrito entre os países. E o relatório exalta o salvadorenho Bukele. Também temos um próximo destaque para a frente econômica.
A taxa americana sobre biquíni brasileiro chega a 74,9%. Produto reconhecido mundialmente já era taxado em 24,9% nos Estados Unidos, país que recebe 40% das exportações brasileiras de moda praia. E no próximo destaque é sobre a exploração infantil. A adultização esquenta debate sobre regulação das redes sociais. E o governo deve enviar projeto de regulação de Big Techs. E o projeto de lei teme prejuízo à liberdade de expressão. E o Congresso busca criar comissão de notáveis. E sobre o sistema financeiro, que também é um destaque nesta manhã, aqui diz que o fornecedor acusa a Master de não pagar por serviços e o Banco Central analisa essa denúncia. Representação feita por construtora pede suspensão de venda do banco ao BRB. E Master afirma que a queixa tem objetivo de extorsão. E no destaque internacional para o Oriente Médio, Israel negocia envio de palestinos de Gaza para o Sudão do Sul. Netanyahu busca um acordo para que país africano atingido por guerra civil e fome receba moradores do território palestino. E aqui temos uma nota do jornal Estado de São Paulo, nesta quarta, que diz o seguinte: uma pizza indecente. Há sinais de que arruaceiros bolsonaristas na Câmara não serão devidamente punidos. Agora sobre um outro destaque, falta a sanção. Venda de via nos jardins será automática, afirma Nunes. Já em Belo Horizonte, um empresário mata gari com a arma da mulher, que inclusive é delegada. E por último, na editoria de esportes, aqui fala que Rebeca Andrade anuncia que não vai mais competir no solo. Já na edição também desta quarta-feira, dia 13 de agosto, do Jornal Globo, a manchete é para corrupção no fisco. Empresas pagavam propina por vantagens fiscais na Fazenda de São Paulo. Operação do Ministério Público expôs esquema de fraude tributária e o dono da Ultrafarma é preso. Uma operação do Ministério Público de São Paulo buscou desmontar, um esquema de corrupção no fisco no estado paulista. Segundo as investigações, empresas subornavam auditores fiscais do estado para acelerar a liberação ou ampliar o montante de créditos tributários, que são valores a serem restituídos a empresas por imposto recolhido a mais. Suspeitos de participar do esquema, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede de farmácias Ultrafarma, e o diretor do grupo Fast Shop foram presos. E dois servidores da Secretaria Estadual de Fazenda também foram detidos. E o patrimônio de mãe de auditor foi de 411 mil a 2 bilhões de reais. E o editorial em destaque do Jornal Globo sobre a política nacional diz o seguinte: punição a motim no Congresso deve ser ágil e rigorosa. E na economia, Lula anuncia que socorro a afetados por tarifaço terá linha de crédito de 30 bilhões de reais. O presidente assinará hoje uma medida provisória que libera crédito para setores prejudicados. O pacote incluirá compras do governo da produção excedente e busca por novos mercados para exportação. E em entrevista à Band News, Lula disse estar preparado para negociar com Trump. Ele ainda disse que ele não precisa gostar de mim, nem eu dele. E ainda o próximo assunto, para 75%, tarifaço teve motivação política e metade é a favor de Brasil retaliar, aponta a pesquisa IPEC. Também temos aqui o nosso assunto, que o influencer que pautou o abuso contra crianças. Com origem no universo dos gamers, o humorista e youtuber paranaense Felca viralizou ao denunciar a exposição infantil. Ele também já fez campanha contra jogos virtuais de azar.
E ainda sobre este assunto, exploração infantil nas redes faz Congresso e governo acelerarem projetos para regular as plataformas. E após enorme repercussão do caso, Câmara anuncia prioridade para o tema e governo promete enviar projeto ao Congresso com proposta de regulamentação. Já no próximo destaque, na editoria internacional, aqui diz que o relatório do governo Trump sobre direitos humanos ataca Brasil e poupa os aliados. O relatório anual sobre direitos humanos do governo norte-americano ganhou viés na gestão Trump. Alexandre de Moraes e o governo do Brasil, que são alvos de ofensiva trumpista, foram criticados, porém, regimes autoritários aliados como El Salvador de Bukele foram poupados desse relatório. E ainda, o cenário nos Estados Unidos pesa e dólar cai a R$ 5,38, que é a menor cotação do ano. Perspectiva de queda dos juros nos Estados Unidos teve influência em novo recuo do dólar. Na economia brasileira, inflação de julho veio abaixo do esperado pelo mercado. E na política nacional, aqui diz que a Câmara esfria, por hora, fim do foro privilegiado e projeto de anistia. Sem consenso no Centrão sobre blindagem a parlamentares e com o recuo estratégico do PL de Bolsonaro, Câmara prioriza pauta da exploração infantil nas redes e Hugo Mota ganha tempo após motim. E sobre a crise de hospedagem, que é o nosso próximo assunto desta quarta, na COP do improviso, a diplomacia que divide o colchão. A hiperinflação e escassez de oferta de hospedagem em Belém estão levando a improvisos na sede da COP30. Plataforma do governo federal oferece quartos para 4 pessoas com apenas 2 camas. Já no Rio de Janeiro, que é o próximo destaque, aqui diz que a rixa entre Castro e presidente da Alerj é obstáculo para a lista de prioridades aqui do governo. Em meio à crise política com Rodrigo Bacelar, o governador Cláudio Castro enviou à Alerj uma lista de 12 projetos prioritários para o seu governo, com temas que vão de regras para presos a uso dos royalties do petróleo e redução de subsídios fiscais. E na área da saúde, nós temos aqui o seguinte assunto. Em busca de shape inatingível, a comunidade gay recorre a anabolizantes. Em festas ou redes sociais, pressão por um corpo musculoso perfeito traz transtornos de imagem, faz homens gays ampliarem o uso de substâncias perigosas. Agora sobre esportes, aqui temos 2 destaques nesta manhã. A primeira, melhor do mundo, Rebeca deixa as provas no solo. A maior medalhista olímpica do Brasil anunciou ontem que não disputará mais provas de solo, em que conquistou o ouro em Paris há 1 ano. E Rebeca Andrade explicou a aposentadoria parcial. Ela disse o seguinte: tenho 26 anos e 5 cirurgias no joelho. O solo causa muito impacto. E sei que vocês, fazendo referência ao público, amam essa prova. Porém, ainda posso fazer muito em outros aparelhos, disse Rebeca Andrade em entrevista. E no próximo destaque de esportes é sobre o futebol. Aqui diz que o Flu vence em Cali pelas oitavas da Sul-Americana. O tricolor derrota a América por 2-1 e terá vantagem do empate no segundo jogo. E hoje, o Fla, sem Arrascaeta, enfrenta a Inter pela Libertadores, lá no Maracanã. Também temos aqui um próximo assunto na capa do Jornal Globo. Executivo mata a tiro um gari lá em Belo Horizonte por discussão de trânsito e gera revolta. Renê Nogueira Júnior, este que está em destaque na imagem, foi preso enquanto malhava numa academia horas após o crime cometido na segunda na capital mineira. E por último, na editoria de economia, aposentados da Eletrobras veem benefício minguar. Ex-funcionários da Eletrobras
com idade média de cerca de 80 anos de idade, têm tido descontos de mais de 50% para cobrir déficit de plano de aposentadoria. Agora, no Correio Brasiliense, na manhã desta quarta, temos aqui no alto da capa o seguinte assunto, que é para a política nacional. Uma mensagem para Donald Trump. Em carta ao presidente dos Estados Unidos, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, consertou informações e números sobre a segurança em Brasília, que foi alvo de críticas do norte-americano. E um trecho desta carta diz o seguinte: são informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente entre o Brasil e os Estados Unidos. E Ibanez aproveitou para criticar o governo e acredito no diálogo e na força das relações diplomáticas. Já a Manchete diz que pacote contra tarifaço terá 30 bilhões de reais para exportadores. O governo federal anuncia hoje, nesta quarta-feira, uma série de medidas para socorrer as empresas nacionais que serão atingidas diretamente pela sobretaxa de 50% aplicada aos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. E a linha de crédito ficará em torno de 30 bilhões, valor antecipado ontem pelo presidente Lula. As pequenas empresas exportadoras serão foco do programa, implementado por meio de medida provisória que será enviada ao Congresso. E abre aspas, ninguém ficará desamparado por conta da taxação do presidente Donald Trump. Nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas. Vamos procurar achar outros mercados para as empresas brasileiras. Fecha aspas, disse Lula em entrevista. E ainda de acordo com o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, as medidas foram ajustadas com representantes de setores empresariais. E ele também avalia a seguinte questão. É um projeto que contempla as várias demandas do setor produtivo. E ainda na política, que diz que o Planalto mira mercados como China e Índia para diversificar o comércio internacional. E o governo dos Estados Unidos critica o judiciário brasileiro em relatório sobre direitos humanos. E no caderno de Cidade, entre o frio, o fogo e a seca. Fenômeno conhecido como amplitude térmica é o responsável pelas baixas temperaturas lá no Distrito Federal. E ontem, terça-feira, foi o dia mais frio do ano, com uma mínima de 5,8 graus Celsius. Alerta para o risco de incêndios na vegetação, como o ocorrido na 614-615 Norte, na última terça, como a gente consegue ver aqui nessa fotografia da região. E de sexta a domingo, os bombeiros registraram 224 ocorrências de queimadas. Também temos aqui sobre música Canto de Amor Brasiliense. O Coral de Brasília, Cantos Firmos, precisa de ajuda para viajar e se apresentar na Áustria. Temos aqui dois destaques de uma entrevista, na verdade duas entrevistas que aconteceram ao CB.poder. O primeiro fala de proteção às mulheres. Em dois programas, o CB.poder abordou o tema. A secretária da Mulher, a Gisele Ferreira, detalhou a iniciativa do Agosto Lilás. E além da proteção às mulheres, temos a punição a agressores. O vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale, do partido PT, ressaltou a lei que prevê multas para homens que cometem violência doméstica. E antes de darmos continuidade com a capa do Correio Brasiliense desta quarta-feira, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O
governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Jornada Cearense de Psiquiatria e conosco está presente aqui no estúdio a psicóloga e psicoterapeuta Adriana Moraes Gujão e o doutor psiquiatra, professor da Universidade Federal do Ceará, Eugênio de Moura Campos. Convidamos a todos para conhecer os aspectos e as pesquisas que serão apresentadas na Jornada Cearense de Psiquiatria, hoje, a meio-dia. Dando continuidade à capa do Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui um próximo assunto que é para esportes. Mulheres douradas. A brasiliense Lara Pizarro é ouro no remo ao lado da carioca Jennifer de Almeida no Pan Júnior de Assunção. E Agatha Amaral brilha na natação. Também temos um destaque internacional que diz que a Ucrânia nega entrega de territórios à Rússia. Às vésperas da cúpula entre Trump e Putin no Alasca, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a cessão de áreas para Moscou seria o trampolim para uma nova guerra. E na política, empresários e auditor são presos em São Paulo. Operação da Polícia Civil e do Ministério Público atingiram dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop. Servidor da Secretaria de Fazenda também foi alvo. E ainda nesta mesma editoria da Política Nacional, Fachin fala em erosão da democracia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai presidir a corte este ano, alerta para ataques à independência do judiciário nas Américas e ele disse que é tempos de apreensão. E sobre a ameaça na web, por último, mobilização contra a sexualização infantil. O vídeo do influencer Felca acelerou projetos no Congresso e pedido de CPI sobre esse tema. E o Planalto vê oportunidade para enviar ao Legislativo proposta de regulamentação das redes sociais. Agora no jornal Cearense O Povo, da manhã desta quarta, temos aqui 2 destaques no alto da capa. A primeira é para a economia, dizendo que o Lula anuncia hoje, nesta quarta, plano de socorro do tarifaço com linha de crédito de 30 bilhões de reais. E o próximo assunto é no caderno Vida e Arte. Artistas cearenses adotam a colagem como uma forma de expressão. E a manchete de hoje é para a economia. Com a saída da Azul, 4 aeroportos cearenses ficam sem voos regulares. Crateús, Sobral, São Benedito e Iguatu enfrentam uma situação desafiadora após o anúncio da Azul de encerrar suas operações nessas cidades. E o secretário de Turismo do Ceará, Bismarck Maia, diz que, por enquanto, não há um plano B, mas que equipamentos estão em pleno funcionamento com voos particulares. E mais abaixo, no caderno de cidades, Tecnologia e Inclusão. Primeira sala Google em Centro Socioeducativo de Fortaleza é inaugurada. E a iniciativa beneficiará 70 alunos. E no esporte, temos aqui um destaque para um empate frustrante.
Fortaleza fica no 0-0 com Vélez no Castelão e vai definir vaga inédita nas quartas da Libertadores em Buenos Aires, lá na Argentina. E na política, que diz que o governo Trump usa relatório de direitos humanos para criticar o ministro Alexandre de Moraes. Uma reportagem também destaque: Estados Unidos e China travam embate sobre o controle da inteligência artificial. Já em cidades, bombeiros orientaram como agir em situações de engasgo. E na política, os deputados veem Ciro como ponto de convergência da oposição para 2026. Já no valor econômico, temos aqui estes 3 destaques. A primeira é para a geopolítica. Reuniões privadas entre Trump e Putin, como a da próxima sexta-feira, tem histórico surreal. E na tecnologia, Perplexity faz oferta de 34,5 bilhões de dólares pelo Chrome, caso a Justiça dos Estados Unidos obrigue o Google a vendê-lo. E no agronegócio, importadores americanos travam negociações para a compra de café e adiam pedidos, diz Ferreira. Já a manchete é para mercados, que diz o seguinte: em dia de otimismo, dólar cai abaixo de R$ 5,40. Bolsa sobe 1,69% e juros futuros recuam. O enfraquecimento global da moeda contribui para sua desvalorização no Brasil. E no ano, a queda é de 12,85%. O mercado teve ontem um dia positivo, com o dólar fechando abaixo de R$ 5,40, no nível mais baixo desde junho do ano passado, enquanto a bolsa teve uma alta firme e os juros futuros caíram com força. A perda de valor da moeda americana ao redor do mundo foi o principal fator para explicar o movimento do câmbio aqui pelo Brasil. Nos Estados Unidos, a divulgação de um número comportado do Índice de Preços ao Consumidor reforçou a aposta de que o Federal Reserve, que é Fed, que é o Banco Central norte-americano, vai começar a cortar os juros já no próximo mês, em setembro, o que contribuiu para enfraquecer o dólar globalmente. E no Brasil, o resultado do IPCA do mês passado, com alta de 0,26%, bem abaixo do 0,35% esperado pelos analistas, deu fôlego ao Ibovespa, que subiu 1,69% aos 187.914 pontos. E a inflação mais benigna contribuiu ainda para o recuo dos juros futuros, pela perspectiva de que o Banco Central possa eventualmente antecipar o ciclo de queda da Selic, atualmente em 15% ao ano. E ontem, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2027 caiu de 14,075% a 13,97%. E aqui diz também que o dólar recuou 1,06% para na faixa de R$ 5,38, apagando toda a alta que havia sido acumulada após o anúncio da imposição de tarifas sobre os produtos brasileiros pelos Estados Unidos. E no ano, a queda é de 12,85%, num cenário marcado pelo enfraquecimento da moeda americana no mercado internacional e pela elevada diferença entre os juros externos e internos. E a Selic nas alturas atrai investidores para aplicação em reais. E esses fatores têm predominado no movimento do câmbio, mesmo no ambiente marcado pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos e de incertezas em relação às contas públicas aqui pelo nosso país. E a perspectiva de que o Fed comece a cortar os juros em setembro, podendo promover outras 2 reduções das taxas ainda neste ano, em 2025, contribui para o dólar perder a força no mundo inteiro. E no Brasil, a moeda americana mais fraca ajuda a conter os preços, aumentando as chances de que o Banco Central possa começar um pouco antes o ciclo de baixa da Selic.
E aqui também, no valor econômico, temos aqui o seguinte destaque, que o dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos lá em São Paulo. O empresário Sidney Oliveira, que é dono da Ultrafarma, e o diretor estatutário da rede de eletrônicos Fast Shop, que é o Márcio Otávio Gomes, foram presos ontem em uma operação do Ministério Público de São Paulo, que investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que teria movimentado R$1 bilhão em propinas a auditores fiscais da Fazenda do Estado. E além deles, foram detidas mais 4 pessoas, cumpridos mandatos de busca e apreensão e determinado bloqueio de bens de R$1,035 bilhão. E outras empresas também são citadas na investigação, como a rede de supermercados Oxo. E procuradas, a Fast Shop disse que colabora com as investigações e o Grupo Nós, que está à disposição das autoridades. E a Ultrafarma não respondeu até o fechamento desta edição. E agora, na área da economia, temos que o pacote contra tarifaço terá linha de crédito de R$30 bilhões. O presidente Lula vai assinar hoje a medida provisória que cria o pacote para reduzir os efeitos do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. E a medida provisória instituirá uma linha de crédito de 30 bilhões, destinada às empresas mais prejudicadas pela decisão norte-americana. E também prevê medidas relacionadas a compras governamentais e de conteúdo nacional. E Lula voltou a sinalizar, por outro lado, que não descarta recorrer a medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. E essa hipótese, enfatizou, não é mera bravata. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o aporte federal no programa será via crédito extraordinário, fora do limite de despesas. E ainda sobre o governo, aqui diz que o governo finaliza projeto para regular as redes. O presidente Lula deve enviar ao Congresso, nos próximos dias, projeto de lei para regular e punir redes sociais pela divulgação de conteúdos criminosos. E esse texto deve ser finalizado nesta quarta, em uma reunião com ministros no Planalto, disse Lula, ontem em uma entrevista à Band News FM. Ele, na ocasião, ele também disse o seguinte: liberdade de expressão não é fazer propaganda do ódio nas redes sociais. Quem quer que não haja regulamentação é quem ganha muito dinheiro com isso. Se alguma empresa estrangeira de rede social vier ao Brasil, ela vai ser regulada. E no próximo destaque também, na capa desta quarta, temos um assunto que fala sobre o delivery. De volta ao mercado brasileiro, que deixou em 2023, a 99 Food iniciou ontem a fase de testes de sua operação na capital paulista, também algumas outras cidades da Grande São Paulo, onde já conta com 50 mil entregadores e mais de 20 mil restaurantes cadastrados. E aqui nós temos as aspas de Simeng Wang, que é o diretor-geral da 99 no país. Ele disse o seguinte: o grupo reviu a estratégia global e decidiu que este mercado, fazendo referência ao Brasil, é onde a gente quer investir. E na ocasião ele também disse o seguinte: naquela época o Brasil não era o foco, mas um país como este precisa ser. Também temos aqui o seguinte destaque, que o câmbio ajuda a conter a alta do IPCA no mês de julho. O IPCA de julho mostrou um quadro mais benigno para a inflação, evidenciando o efeito favorável do dólar mais fraco sobre bens industrializados e alimentos. O indicador teve alta de 0,26%, abaixo do 0,35% do consenso do mercado, com pressões inflacionárias menos disseminadas. E no texto desta manchete também nos informa que em 12 meses a variação acumulada passou de 5,35% para 5,23%. Ainda assim, bem acima do teto da banda de tolerância da meta, que é de 4,5%.
E um ponto menos positivo veio dos serviços que mais respondem à demanda. Subiram 0,49% ante 0,43% no mês de junho. E o mercado de trabalho forte ajuda a explicar esse movimento. E livre dos 50%, setor de suco deve perder 1,5 bilhão de reais. Mesmo excluído da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, o setor de suco de laranja brasileiro estima que deverá perder 1,54 bilhão em exportações aos americanos, incluídos aí a venda de suco, que passou a pagar alíquota de 10%, e também de subprodutos que não escaparam desse tarifaço. E os subprodutos da cadeia citrícola são utilizados tanto pela indústria de bebidas quanto por empresas de cosméticos. E essas indústrias dependem de ingredientes como células cítricas, os gominhos da laranja e óleos essenciais responsáveis pelo aroma. E esses insumos estão sobretaxados em 50%, o que inviabiliza a operação, afirmou em nota enviada ao Valor Econômico o diretor executivo da Citrus BR, que é o Ibiapaba Neto. E de acordo ainda com a entidade, com a queda nos preços internacionais, as perdas do setor podem ultrapassar 2,9 bilhões de reais. Na editoria de política, temos aqui um destaque do Valor Econômico que Lula acusa Trump de querer influenciar eleições presidenciais de 2026. E numa entrevista, o presidente diz que vence nas urnas se for candidato e minimiza os adversários. Ele diz que quanto mais, melhor. O presidente Lula acusou o seu par americano, Donald Trump, de estar tentando influenciar as eleições brasileiras do próximo ano, em 2026. Lula mencionou o assunto ao ser questionado ontem, terça-feira, se este seria um dos motivos por trás do tarifaço e das sanções contra o Brasil. Ele disse o seguinte: eu acho que ele, fazendo menção a Donald Trump, quer influenciar as eleições. Respondeu Lula a participar do programa O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, da Rede Band News. E em seguida, Lula convidou Trump a participar dos palanques bolsonaristas no ano que vem. Porém, lembrou, entretanto, que o ex-presidente Bolsonaro é acusado de tentar aplicar um golpe de Estado no país. E como bem relembra esta matéria do Valor Econômico, desde o mês de julho, o governo Trump vem anunciando sanções comerciais e políticas contra o Brasil e contra autoridades brasileiras. E o presidente americano usou decisões do Supremo Tribunal Federal e o processo contra o ex-presidente Bolsonaro para justificar o tarifaço, além da suspensão de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E ontem, terça-feira, uma nova manifestação pública, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um documento com acusações de deterioração de direitos humanos aqui no Brasil. Também temos no próximo assunto, na política, que o governo Trump critica Moraes e Lula e diz que a situação dos direitos humanos piorou. E após o tarifaço, Lula defende que filhos de Bolsonaro sejam julgados por traição à pátria. Também temos aqui no Judiciário um próximo assunto, que os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam barrar Lei Magnitsky por bancos que operam aqui no Brasil. E a sanção foi aplicada pelo presidente dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e a possibilidade de atingir outros integrantes da corte e até os seus familiares. Nós temos também que, com essa lei, qualquer instituição financeira que tenha operações nos Estados Unidos ou faça transações com a moeda americana pode ser obrigada a congelar ativos, fechar contas e cancelar cartões de crédito de sancionados. E na avaliação de ministros do Supremo,
Não há até o momento indício de que os bancos irão impedir operações financeiras de Moraes aqui no Brasil. Se isso de fato ocorrer, dizem, aí a Corte pode optar por intervir com base na legislação brasileira. E há um pedido no Supremo que busca barrar o bloqueio das contas de Moraes por bancos que operam aqui no nosso país. E ele foi ajuizado pelo deputado Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara. Também temos aqui que termina hoje prazo para alegações finais de Bolsonaro. E é o último passo antes de a primeira turma do Supremo marcar o julgamento que pode condenar o ex-presidente. E para o Congresso, temos aqui que Lira cobra rigor sobre títulos isentos e diz que a aprovação do projeto do imposto de renda é inevitável. Relator do projeto do novo imposto de renda, o deputado afirma distorções em LCIs e LCAs precisam ser sanadas. O relator do projeto, que isenta quem ganha até R$ 5.000 por mês do imposto de renda, o deputado Arthur Lira afirmou ontem, terça-feira, que é preciso discutir formas de compensação para que o texto não seja modificado substancialmente no plenário. E ele também aventou a possibilidade de tratar das letras de crédito imobiliário, que são os LCIs, e também do agronegócio, as LCAs, cobrando rigor sobre as isenções que hoje beneficiam esses títulos. E a proposta é prioridade do governo Lula no Congresso. E para Arthur Lira é inevitável aprovar a isenção, mas a compensação ainda não é consenso. E o deputado, que é ex-presidente da Câmara, reforçou que o texto do imposto de renda pode ser votado até setembro ou dezembro, a depender das sugestões. E ressaltou que o atual presidente da Casa, que é Hugo Mota, definirá a data. Abre aspas. A semana de retorno dos trabalhos da Câmara não foi uma semana qualquer, afirmou. E ele também diz que, dependendo das várias sugestões de propostas, esse texto pode ficar com mais urgência ou menos urgência, com prazo de setembro ou com prazo de dezembro. E nesta matéria também nos informa que, caso haja alguma mudança relacionada à contribuição social sobre o lucro líquido, o prazo constitucional, pela regra da noventena, é em setembro. Caso não existam mudanças que exijam noventena, o prazo a ser seguido é da anualidade e o projeto pode ser aprovado até setembro. E essas declarações foram dadas após ele participar de reunião organizada pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, com deputados, empresários e também representantes do setor privado aqui do nosso país. E após motim da oposição, Mota apresenta projetos prioritários e omite pautas bolsonaristas. Nós temos que o projeto que visa proteger crianças e adolescentes no ambiente digital foi para o topo da lista depois da repercussão do vídeo do influencer Felca no YouTube. E também temos que Mota dá 30 dias para grupo de trabalho apresentar texto contra a adultização infantil nas redes. O presidente da Câmara diz que o projeto é urgente e inadiável. Em meio à repercussão da discussão sobre a adultização infantil nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que essa matéria é urgente e inadiável. E o deputado anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir o tema e disse que há mais de 60 projetos protocolados na casa sobre esse assunto. E, de acordo com o deputado, o colegiado deve ter 30 dias para apresentar um texto. Ele disse o seguinte, o deputado Hugo Mota: existem matérias que são mais do que urgentes, elas são inadiáveis, incontornáveis. Elas são obrigações morais de qualquer civilização que pretende digna desse nome. Proteger a infância não é um favor, é um dever. E é um dever que antecede partidos, ideologias e disputas, disse o deputado.
Ele também completa dizendo o seguinte, que a Câmara citará ainda nesta semana um grupo de trabalho com a participação de parlamentares e especialistas que poderão compreender, no prazo de 30 dias, e apresentar uma proposta ao mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger as nossas crianças. E ele ainda afirmou que após assistir o vídeo do youtuber Felca, que denunciou como as plataformas e os algoritmos são usadas por redes de pedófilos e teve mais de 30 milhões de visualizações, teve uma reação que não foi política, foi humana, por ser pai. E como o próprio jornal Valor Econômico mostrou, Mota aposta na proteção das crianças nas redes sociais como uma matéria que possa pacificar a agenda da casa após o motim bolsonarista. E no caso havia uma previsão de votação na terça-feira, ontem, da urgência de um projeto que trata sobre a proteção das crianças nas redes sociais, de autoria do senador Alessandro Vieira, do partido MDB, lá de Sergipe. E alguns deputados governistas chegaram a anunciar que a votação seria hoje, nesta quarta-feira, mas, após a reunião de líderes, a oposição conseguiu adiar a apreciação desse tema. E como a matéria aqui nos informa, o texto, entre outras coisas, determina que plataformas devem retirar conteúdo ofensivo ou que viole direitos de crianças e adolescentes assim que notificadas, sem necessidade de ordem judicial. Também prevê mecanismos de verificação etária para as plataformas. E a relatoria do projeto, que está na Comissão de Comunicação, é do deputado Jadiel Alencar, do Partido Republicanos de Piauí. E o texto endurece as regras sobre responsabilidades das plataformas relativas ao tema e, por isso, enfrenta grande resistência das Big Techs. E as empresas de tecnologia atuaram firmemente junto a parlamentares de oposição para adiar a apreciação do texto, com grande atuação da Frente Digital. E a Câmara tem tido dificuldade de enfrentar temas que afetam as plataformas digitais. E durante, como bem pontua esta matéria do Valor Econômico, durante a gestão de Arthur Lira, o lobby das Big Techs conseguiu barrar o avanço do chamado PL das fake news, que acabou engavetado. E outra discussão que tem tido divergências por conta da atuação das plataformas foi o PL do Streams, que regulamenta o chamado VOD, que é vídeo sob demanda do inglês. E deputados do PL também fizeram campanhas ostensivas contra o avanço desses textos. E no mesmo dia do discurso de Mota no plenário, a oposição tentou votar um projeto na Comissão de Constituição e Justiça que, na prática, determina que qualquer ordem judicial para tirar do ar uma publicação, vídeo ou até mesmo suspender um perfil por suposta violação à liberdade de expressão precisa explicar o motivo e ser divulgada publicamente. Se essa ordem não tiver justificativa ou não for pública, ela será anulada. Também temos aqui sobre poderes que o governo prepara um projeto para regular as redes sociais e punir Big Techs, que essa proposta é elaborada pela Casa Civil e será discutida com ministros antes de ser enviada ao Congresso. E o texto desta matéria em destaque nos diz que o presidente Lula vai bater o martelo nesta quarta-feira, hoje, dia 13 de agosto, sobre o projeto de lei para regular e punir as Big Techs pela divulgação de conteúdos criminosos. E esse texto será enviado ao Congresso Nacional. E pela tarde, o presidente vai se reunir com os ministros para buscar um consenso entre os integrantes do seu governo sobre o tema e finalizar o conteúdo dessa matéria. E ainda de acordo com Lula, a proposta está sob produção da Casa Civil há cerca de 2 meses. E abre aspas, amanhã, que no caso é hoje, às 15 horas, o texto sobre a regulação das redes sociais estará na minha mesa para dirimir divergências entre os ministros e mandar para o Congresso.
Fecha aspas, explicou Lula em entrevista à Band News na noite de terça-feira, ontem. E o presidente também disse que as pessoas contrárias à regulamentação das redes sociais são justamente aquelas que ganham muito dinheiro com isso. Ele também defende que a liberdade de expressão não é fazer propaganda do ódio nas redes sociais e também complementa que se alguma empresa estrangeira de rede social vier ao Brasil, ela vai ser regulada. E antes de darmos continuidade com os destaques do Valor Econômico, faremos aqui mais um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Jornada Cearense de Psiquiatria e conosco está presente aqui no estúdio a psicóloga e psicoterapeuta Adriana Moraes Gujão e o doutor psiquiatra, professor da Universidade Federal do Ceará, Eugênio de Moura Campos. Convidamos a todos para conhecer os aspectos e as pesquisas que serão apresentadas na Jornada Cearense de Psiquiatria, hoje, a meio-dia. Dando continuidade aos destaques desta manhã de quarta-feira do Valor Econômico, temos aqui o seguinte assunto na área da política nacional. Comissão deve realizar 17 sabatinas de indicados para agências reguladoras. Análise dos nomes enviados pelo governo federal está atrasada e sessões estão previstas para começar na próxima semana. E também temos que Davi Alcolumbre diz que a vitória do Brasil, avanço de pesquisa de petróleo na margem equatorial. IBAMA e Petrobras definem data para avaliação pré-operacional na bacia da Foz do Amazonas, lá no Amapá. Também temos na política que Zambelli pedirá a tribunal italiano para aguardar processo de extradição em liberdade. E lembrando que a deputada federal foi presa em Roma no dia 29 de julho. E na economia, Senado aprova texto base de medida provisória que cria programa para reduzir fila de análise do INSS. E líder do PT reitera ao Supremo pedido para investigar Tarcísio de Freitas por obstrução de justiça. O pedido, que foi formulado no mês de julho por Lindenberg Farias, não teve resposta da Corte. E no próximo assunto diz que o governo Lula vê nova ingerência externa em relatório dos Estados Unidos com ataques a Moraes. Ordem na esplanada é manter foco no trabalho nos bastidores para reverter essa crise. Aqui diz que a decisão dos Estados Unidos de fazer novas acusações contra o Brasil ontem, terça-feira, dia 12 de agosto, foi vista por integrantes do governo Lula como um sinal de que o presidente norte-americano Donald Trump seguirá apostando na politização e na ingerência externa como forma de enfraquecer o governo brasileiro no cenário internacional. E apesar disso, a ordem na esplanada é seguir atuando nos bastidores para reverter o quadro de crise política entre os dois países. E as informações de que um relatório seria publicado hoje, com novas acusações contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a situação dos direitos humanos no Brasil, já havia sido antecipada pelo jornal americano The Washington Post, que visualizou o texto do Departamento de Estado com antecedência. E nesse documento em questão, a gestão Trump diz que o governo Lula teria acabado com o debate democrático no país e supostamente suprimido os discursos em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E neste mesmo sentido, o governo americano afirma também que Alexandre de Moraes teria agido pessoalmente para suprimir, na verdade, na internet, as manifestações pró-Bolsonaro. E a mesma publicação não menciona as acusações contra o ex-presidente e seus aliados, réus por tentativa de golpe de Estado, e também não exemplifica as violações atribuídas a Moraes e ao governo. E sobre isso, o próprio jornal Valor Econômico apurou que as investidas do tipo já eram dadas como certa pela cúpula do Planalto. O motivo é que, na visão de auxiliares de Lula, Trump dá sinais de que quer diversificar os ataques contra o Brasil como forma de enfraquecer o atual governo. E um exemplo do outro possível ataque é a possibilidade de o Congresso norte-americano aprovar uma restrição a países que têm negócios com a Rússia, que é um assunto que o governo Lula admite monitorar nas próximas semanas. E as possíveis sanções contra países que mantêm um comércio com o governo de Vladimir Putin da Rússia são tema que preocupa porque, de acordo com a avaliação do governo brasileiro, terão apoio tanto de parlamentares do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, que são as duas principais legendas do sistema político lá dos Estados Unidos. E esse alerta foi feito recentemente por uma comitiva de senadores brasileiros que viajou a Washington, que é a capital norte-americana, porém o risco já era de conhecimento do Itamaraty. E na opinião de diplomatas aqui do governo, o Congresso americano certamente voltará a tratar do tema após o fim do recesso parlamentar de lá, ou seja, ainda no mês de setembro. E o imbróglio também é insensível porque o Brasil importa uma quantidade significativa de fertilizantes da Rússia, que é um produto essencial para o agronegócio brasileiro. E diante disso, o governo Lula terá o desafio de explicar aos congressistas estadunidenses que o Brasil não tem como abrir mão da compra de fertilizantes russos por falta de alternativa no mercado internacional. Também temos aqui na próxima matéria do Valor Econômico, de Biden a Trump. Relatório dos Estados Unidos troca elogios por acusações ao Brasil. A versão anterior do documento, que no caso era no governo de Joe Biden, apontava que o Brasil tinha bons níveis de liberdade de expressão e que o discurso de ódio era um problema aqui para o país. Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos e cobra atestado. Defesa diz que presidente necessita de avaliação dos sintomas de refluxo e soluços. E na política nacional também temos a seguinte matéria, que propostas para mudar foro privilegiado são compromisso com impunidade, de acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das iniciativas propõe exigir autorização prévia do Congresso para processar parlamentares. Também temos que Fachin defende a independência do judiciário brasileiro. O ministro defendeu o compromisso do Brasil com tratados sobre direitos humanos. E em carta direcionada a Trump, Ibanez Rocha rebate que Brasília seja capital violenta e também critica o governo Lula. O presidente dos Estados Unidos citou a capital brasileira entre as mais violentas do mundo. E aqui também nos diz que a reunião de líderes da Câmara termina sem acordo para votar fim do foro privilegiado. Informação é do líder do PT, Lindenberg Farias, e o encontro foi o primeiro após o motim bolsonarista. E o ministro Alexandre de Moraes rejeita novo pedido de Daniel Silveira para prisão domiciliar. Advogados do ex-deputado questionavam decisão do dia 5 de agosto, em que pediam a domiciliar. Porém, o ministro autorizou somente saídas temporárias para o seu tratamento médico. E na política, o projeto do novo imposto de renda pode ficar para setembro ou dezembro, final do ano, isso de acordo com Arthur Lira.
O relator da proposta diz que o ritmo vai depender de sugestões apresentadas pelos deputados. Também temos que perfil das turmas do Supremo Tribunal Federal divide deputados e pode comprometer PEC do fim do foro privilegiado. A divisão atinge até mesmo integrantes do Centrão e proposta pode não ter votos suficiente. E a Câmara deve votar, no caso ontem, urgência para a PL contra a adultização de crianças nas redes sociais. Mobilização de parlamentares se dá em reação à repercussão do vídeo publicado pelo influenciador Felca sobre a exploração de menores de idade nos ambientes digitais. E ainda, Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer exames. E senadores reúnem 64 assinaturas em apoio à CPI sobre adultização de crianças. E o número está bem acima do mínimo necessário para a instalação do colegiado, que é de 27 assinaturas. A abertura de CPI, no entanto, depende do presidente da casa, que é o Davi Alcolumbre. Também temos que Mota discute com líderes projetos contra a adultização de crianças nas redes sociais. O presidente da Câmara disse ontem que o tema será pautado ainda nesta semana. E no próximo destaque, o ministro do STF, Gilmar Mendes, critica a proposta que dá ao Congresso poder para decidir sobre o processo contra parlamentar. E, de acordo com o ministro, parlamentares precisam de um pouco de calma para não tentar, a partir de medidas legislativas, resolver os próprios problemas. Em comissão mista, houve Haddad sobre medida provisória da tributação de investimentos. Editada no mês de junho, medida provisória prevê compensar a revogação do aumento do IOF. E corregedor da Câmara vai pedir mais prazo para analisar punições a deputados envolvidos em motim. O Diego Coronel se reúne com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e demais integrantes da mesa diretora na terça-feira. Haddad, Bessent e a inversão do ônus da prova. O bolsonarismo cava medidas contra o Brasil, obstrui qualquer tentativa do governo de revertê-las e depois repreende Lula e ministros por não terem acesso a Trump e aos secretários. Aqui é um texto de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. E por último, Tarcísio e Zema falam em boa competição. Possíveis adversários no próximo ano, em 2026, governadores de São Paulo e Minas trocam elogios. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e mais uma vez fica o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. E neste momento eu quero convidar você para acompanhar a seguir a TV Justiça, que é um resumo das principais atividades do Judiciário brasileiro. Acompanhe. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu autorização para que Jair Bolsonaro deixe a prisão domiciliar no próximo sábado para realizar exames médicos. A alegação dos advogados do ex-presidente seria a necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços. Marta Ferreira tem mais informações. No pedido, a defesa afirma que a equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro solicitou exames para reavaliação de sintomas de refluxo e soluços. São exames de sangue, urina, endoscopia, tomografia, ecocardiograma e ultrassonografia. Assim, os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar e possa fazer esses exames no próximo sábado em um hospital particular em Brasília. O tempo de duração seria de, no máximo, 8 horas. O pedido foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ele determinou que seja apresentado um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a finalização dos exames com horários dos atendimentos.
Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano, a 7ª desde a facada que sofreu em 2018. Na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes após Bolsonaro descumprir restrições impostas pelo Supremo, entre elas a de não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. O ministro Alexandre de Moraes negou um pedido de prisão domiciliar humanitária para o ex-deputado Daniel Silveira. A defesa questionou por meio de embargos de declaração decisão do ministro que autorizou saídas temporárias da unidade prisional onde Daniel cumpre pena para que ele possa manter cuidados de pós-cirúrgico. Os advogados alegaram que foi concedido um pedido diverso do requerido. Moraes, no entanto, alegou que não houve qualquer vício na decisão, pois há previsão legal à concessão de saídas temporárias para tratamento médico, no caso de presos no regime semiaberto. O Supremo Tribunal Federal vai analisar um tema que envolve fé, direitos individuais e regras de segurança. Os ministros vão decidir se a imposição do corte de barba e cabelo desrespeita a liberdade religiosa de presos. O tema teve repercussão geral reconhecida, como mostra a repórter Carolina Chaves. O Supremo Tribunal Federal vai analisar os limites da liberdade religiosa dentro do sistema prisional. O caso chegou ao Supremo com um recurso da Defensoria Pública da União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Mato Grosso do Sul, que considerou legal o corte de cabelo e barba dos apenados que fazem parte do islamismo. O TRF entendeu que a liberdade de crença precisa ser equilibrada com outros fatores importantes, como a ordem, a segurança e a higiene dentro das prisões. No Supremo, a Defensoria Pública argumenta que, para os detentos na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, manter a barba e o cabelo faz parte das convicções religiosas. Segundo a DPU, a recusa em se submeter às regras de higiene e segurança estão levando a punições disciplinares e defende que respeitar as manifestações religiosas é fundamental para a identidade dos presos. Ao analisar a repercussão geral, o relator, ministro Edson Fachin, destacou a importância do debate que coloca em lados opostos direitos individuais e a segurança pública. Lembrou que a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil faculta ao religioso o uso da barba. Por isso, o Supremo deve analisar se as normas do Ministério da Justiça que regulamentam a higiene pessoal dos presos estão de acordo com a Constituição Federal. E o STF deve retomar o julgamento de 5 ações que questionam dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade. A repórter Ébia Araújo tem mais detalhes do tema que está na pauta dessa quarta-feira. São 5 ações propostas por entidades e associações que representam juízes, promotores e policiais. A lei de 2019 detalha que tipo de comportamento pode ser considerado abuso de autoridade por parte dos agentes públicos e fixa punições. Pela norma, podem ser responsabilizados servidores públicos e militares, autoridades dos 3 poderes e do Ministério Público, magistrados e integrantes de conselhos de contas. As ADIs foram propostas por partidos e entidades que contestam dispositivos da legislação. O argumento comum é que a norma criminaliza a atuação funcional e a autonomia de juízes, promotores, procuradores de justiça e do MPF. Na primeira sessão de análise do caso, em fevereiro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a lei de abuso de autoridade cria tipos penais vagos e não está de acordo com o propósito da Constituição de assegurar ao Judiciário, ao Ministério Público e a agentes políticos independência para exercer as próprias funções. Segundo a PGR, a lei abre espaço para que juízes e procuradores sofram retaliações pela atuação. Já a Advocacia Geral da União defendeu que a existência de normas que tipifiquem e punam o abuso de autoridade é fundamental para coibir eventuais excessos cometidos por agentes públicos, especialmente na persecução penal. Segundo a AGU, a lei tipifica excessos sem criminalizar a atuação das instituições. O Conselho Nacional de Justiça premiou magistrados pelas decisões que foram tomadas, priorizando os direitos humanos no país.
Durante a cerimônia, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, criticou as tentativas de erosão democrática e reforçou o compromisso com os tratados internacionais. João Pedro Melo. O evento ressaltou o direito ao cuidado com uma nova abordagem e citou as decisões da Justiça que estavam de acordo com os tratados e convenções relacionadas aos direitos humanos e que foram estabelecidas de maneira internacional. Como exemplo de boa prática para concretizar o direito ao cuidado, foi citado o caso relatado recentemente pelo ministro Edson Fachin sobre a contagem inicial da licença maternidade em casos de partos prematuros que afetam a saúde das crianças e das mães. Essa premiação deriva da unidade de monitoramento e fiscalização do cumprimento das decisões da Corte Interamericana. Este prêmio, esta manhã de hoje, tem uma relevância singular para o sistema de justiça no Brasil e para o sistema interamericano. Pelo menos 21 magistrados e magistradas receberam placas e ou menções honrosas em 16 categorias, como o direito das mulheres, de pessoas privadas de liberdade e até de povos indígenas. As decisões premiadas foram proferidas entre fevereiro e setembro de 2024. Neste ano foram 317 inscrições, o que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, revela um engajamento com a transformação social e a promoção da igualdade em diversas situações. Ainda no evento, o ministro Edson Fachin condenou as tentativas de enfraquecimento da democracia e apontou que cabe ao Brasil cumprir os tratados estabelecidos mundialmente. O ministro disse que é necessário proteger os direitos humanos na América Latina. Vivemos hoje uma situação paradoxal e complexa, marcada por esforços de promoção, fortalecimento e consolidação do controle de convencionalidade e, paradoxalmente, em meio a tentativas de enfraquecê-lo e mesmo de apresentá-lo como inimigo dos Estados e de sua soberania. A seguir, Justiça reitera a necessidade de autorização prévia do IBAMA para mineração na Mata Atlântica. A PGR denuncia casal que arrecadou mais de R$1 milhão para manter os acampamentos em frente ao quartel do Exército em Brasília. Voltamos a instantes. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo um casal que arrecadou mais de R$1 milhão via Pix para manter os acampamentos em frente ao quartel do Exército de Brasília no fim de 2022. Os detalhes com Pablo Lemos. O casal seria responsável por uma das barracas montadas no acampamento em frente ao quartel do Exército em Brasília. A Polícia Federal identificou que de novembro de 2022 a janeiro de 2023, os dois receberam mais de R$1 milhão em contribuições e gastaram cerca de 700 mil, fora os valores recebidos de outros investigados na trama de 8 de janeiro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo, a dinâmica do casal consistia na arrecadação de recursos por meio de chave Pix. Parte da quantia foi destinada para incitar a prática de atos antidemocráticos mediante o fornecimento de alimentos aos frequentadores. E que foi disseminado um vídeo no qual aparece um cartaz com a indicação do número de telefone, como sendo o Pix oficial da caixinha de doações para a compra de alimentos. Ainda segundo a PGR, no dia seguinte à depredação aos três poderes, foram feitos 17 saques em dinheiro. Um total de R$19 mil de forma fracionada que podem ter sido utilizados em benefício do casal. Para a PGR, isso sugere uma tentativa de burlar os órgãos de controle. De acordo com a PGR, os denunciados cometeram os crimes de associação criminosa e de incitação ao crime, por incitarem as Forças Armadas contra os três poderes. A pena varia de 3 meses a 3 anos. A denúncia foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos dos atos antidemocráticos no STF, que vai decidir se os investigados vão se tornar réus pelas acusações. A Polícia Federal fez uma operação contra um grupo envolvido na extração e venda ilegal de ouro e pedras preciosas. O grupo é suspeito de movimentar R$200 milhões no Distrito Federal, em Goiás e mais 6 estados do Brasil. Repórter João Pedro Melo.
Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e, segundo a investigação, os suspeitos abasteciam empresas do setor de joias, lavavam dinheiro com as vendas e promoviam uma espécie de enriquecimento ilegal. Os mandados foram cumpridos em Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, São Paulo, Minas e no Distrito Federal. Ao longo da operação, a polícia apreendeu barras de ouro, dinheiro e carros. Também foi determinado o sequestro de imóveis, como apartamentos, casas e fazendas, além de 2 aeronaves. As investigações começaram há aproximadamente 2 anos, com a primeira fase da Operação Sólidos, em que foi identificado um grupo especializado em extração, compra, transporte e venda do ouro in natura. Com a análise dos dados dos aparelhos celulares que foram coletados na época, nós conseguimos identificar uma organização criminosa com maior atuação nos 7 estados do país, em Mato Grosso, Maranhão, Pará, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Goiás, em que essas pessoas elas adquiriam esse ouro in natura, fundiam o ouro para transformá-los em barras e vendiam para empresas interessadas em sua aquisição no estado de São Paulo. A Polícia Federal também identificou que esse ouro era extraído de áreas sem autorização da Agência Nacional de Mineração e que, consequentemente, também não tinham licenciamento ambiental. Na primeira fase da operação, a PF descobriu um laboratório que funcionava nos fundos de uma empresa de Goiás, onde esse ouro era fundido. Na segunda fase da ação, os policiais encontraram laboratórios desativados em Goiânia e também no estado do Tocantins. A Justiça seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e reiterou a necessidade de autorização prévia do IBAMA para a mineração na Mata Atlântica. As informações com Márcio Fontinelli. Ao analisar os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região confirmou que o IBAMA tem o poder de fiscalização sobre minerações na Mata Atlântica e decidiu que as empresas precisam da autorização do Instituto para garantir o direito à exploração. O caso entrou em discussão depois que o Sindicato das Mineradoras questionou na Justiça a necessidade de pedir autorização do IBAMA para iniciar os trabalhos. No primeiro momento, a regra chegou a ser suspensa, mas com a intervenção do Ministério Público Federal, ela voltou a valer. Em Rondônia, professores, profissionais da saúde, estudantes e líderes comunitários de um distrito ribeirinho recebem até sexta-feira formação em justiça restaurativa para atuação na resolução pacífica de conflitos. A reportagem de Diego Holanda. Os cenários de Calama, comunidade ribeirinha a cerca de 400 quilômetros de Porto Velho, são formados por ruas onde não se vêem carros, casas sem muros, pontes, igarapés e uma vista deslumbrante do Rio Madeira. Como contribuição para a manutenção da paz na localidade, a Escola da Magistratura de Rondônia forma nesta semana uma turma de profissionais e estudantes no curso Vozes da Floresta. Até sábado, um grupo de psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Justiça de Rondônia trabalham na escuta ativa e fortalecimento de vínculos com o objetivo de promover um ambiente harmônico. A atividade, voltada à construção de círculos de diálogos para a paz, é repleta de vivências práticas em que os participantes expressam as próprias experiências e reconhecem as potencialidades dos demais enquanto se habilitam para atuar na resolução pacífica de conflitos. A juíza Kerly Alcântara, coordenadora da Justiça Restaurativa no TJRO, acompanhou o início do curso e destaca como ele fortalece a presença do judiciário na comunidade de forma preventiva a situações que possam ser judicializadas. A prática de justiça restaurativa nessas localidades ela é benéfica ao Poder Judiciário porque é uma forma de acesso à justiça sem litigiosidade. Ou seja, a própria comunidade ela resolve internamente seus conflitos de maneira pacificada, coletivamente, e com isso fica afastada a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. A diretora da Escola Estadual General Osório, onde o curso é realizado, é uma das participantes do Vozes da Floresta. Ela comenta a importância da valorização dos saberes regionais para a construção das estratégias de pacificação. Eu estou esperançosa que esse curso possa nos auxiliar ainda mais num trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da comunidade, que é o uso do diálogo para resolver diversos conflitos, né, que a gente vivencia. Então, nesse curso eu verifiquei que
conseguimos ali juntar várias esferas, né, que é a saúde, a educação. A atividade desta semana aqui em Calama é a 7ª realizada neste ano pelo Programa de Justiça Restaurativa do TJRO, com o apoio da Escola da Magistratura de Rondônia, a Emeron. As outras turmas, realizadas nas cidades de Porto Velho, Cacoal e Jaru, contaram com a participação de magistrados e servidores do Tribunal, da Educação e dos sistemas prisional e socioeducativo. Uma parceria entre a Escola Superior da Magistratura e a Fundação Escola do Ministério Público de Mato Grosso vai garantir cursos de pós-graduação para servidores do Judiciário do Estado. A repórter ali, Cristina Azevedo, tem os detalhes. Com o objetivo de fortalecer a cooperação na área de formação e capacitação jurídica, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado assinaram um protocolo de intenções. O encontro reuniu magistrados e representantes de outros órgãos públicos. Isso representa muito. E ainda mais no meu compromisso, quando eu tomei posse, de capacitação e qualificação do servidor, de magistrados e dos integrantes do judiciário em geral. E isso só serve, na verdade, para demonstrar o nosso interesse em manter um excelente relacionamento e fortalecer esse relacionamento. Por meio da parceria, serão ofertados cursos de pós-graduação. Temos uma parceria já bastante sólida com a ESMAGES e com o Tribunal de Justiça e com outros players, no sentido de buscar, de auxiliar na capacitação. Hoje nós estamos com vários cursos de pós-graduação, com alunos do Poder Judiciário, nós temos professores também do Poder Judiciário aqui conosco, numa parceria bastante simbiótica. E estamos construindo 3 pós-graduações direcionadas exclusivamente ao Poder Judiciário para a qualificação dos servidores. A importância é singular, né? Porque ganha a magistratura estadual, ganha o Ministério Público e ganha a sociedade. No momento em que você dará condições de capacitação a todos os atores, né, ou parte desses atores do sistema judicial. É a busca permanente pelo conhecimento, é isso que ocorre tanto na ESMAGES como também aqui na Escola do Ministério Público. O desembargador Wesley Sanches Lacerda também foi homenageado com o descerramento da placa da galeria de ex-diretores da Fundação Escola Superior do Ministério Público. No próximo bloco, o Ministério Público recorre da decisão que tornou o jogador Bruno Henrique do Flamengo réu por fraude esportiva. E ainda, dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do Ministério Público de São Paulo. Voltamos a instantes. O Supremo anulou decisão individual do ministro Joel Ilan Parciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que havia considerado ilegal o compartilhamento de dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com a Polícia Federal, sem prévia autorização judicial. Evne Araújo tem as informações. A decisão levou em consideração o tema 990, com tese fixada pelo STF de que é válido o compartilhamento para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal sem autorização prévia do Poder Judiciário. Apesar da repercussão geral do tema no Supremo, o ministro do STJ deu outra interpretação ao caso. Ao analisar o recurso, o relator do processo na Suprema Corte, ministro Cristiano Zanin, afirmou que a jurisprudência deve ser aplicada por todos os órgãos do Poder Judiciário sem distinção. Segundo Zanin, a recusa à aplicação do precedente deve ser encarada como uma violação ao próprio ordenamento jurídico. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou que o Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra Deltan Dallagnol. Repórter Jéssica Castro. Ao rejeitar por maioria de votos o recurso do ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou a suspensão da liminar que impedia a tramitação de um procedimento contra ele no Tribunal de Contas da União.
Com a decisão, foi restabelecido o andamento da tomada de contas especial, que apura o suposto recebimento indevido de cerca de 2,8 milhões de reais em diárias e passagens por parte de Dallagnol durante a atuação na força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O procedimento foi instaurado em 2020 pelo TCU após representações de parlamentares e do Ministério Público. No ano seguinte, o TCU determinou a análise da diferença entre os valores pagos e o que seria gasto caso os procuradores tivessem sido formalmente removidos para Curitiba. Deltan Dallagnol recorreu à Justiça, alegando irregularidades no procedimento, sobretudo por estar sendo responsabilizado diretamente, apesar de não ter sido ordenador de despesas nem responsável pela estrutura administrativa da operação. A investigação havia sido suspensa por liminar confirmada posteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu autorizar a retomada da tomada de contas especial. O relator, ministro Humberto Martins, pontuou que o caso já havia sido analisado pelo STJ em 2023, quando houve recurso com o mesmo objetivo de impedir o TCU de dar continuidade à tomada de contas especial contra Deltan Dallagnol. Para o relator, que teve o voto acompanhado pela maioria do colegiado, as liminares concedidas impediram, sem prova clara de ilegalidade, a atuação fiscalizatória legítima e independente do TCU. Com isso, foi definida a extensão dos efeitos da decisão anterior da Corte, por se tratar de situação jurídica equivalente. O dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, foram presos em operação do Ministério Público de São Paulo por suspeita de participar de um esquema de sonegação fiscal. Marta Ferreira tem as informações. Na operação também foi preso um fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, apontado como principal operador do esquema. Os detalhes da investigação foram apresentados em entrevista coletiva em São Paulo. O grupo criminoso é responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas. Esta é uma operação que foi realizada hoje, mas que não se encerrou hoje. Ela terá um desdobramento, já que foram apreendidos dinheiros, joias, criptomoedas, documentos principalmente, e que esses documentos precisarão ser analisados. De acordo com a apuração, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, ele recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada no nome da mãe dele. Também foi constatado que o fiscal já recebeu até o momento mais de R$1 bilhão em propina. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Defensoria Pública do Pará mira plataformas de hospedagem por preços abusivos para a COP30. Polícia Federal desarticula a organização que desviou produtos químicos para o tráfico. E homem armado com facão invade fórum na Bahia. Vamos conferir. Um homem armado com facão invadiu o Fórum Conselheiro Barros Porto, em Itacaré, na Bahia, e danificou as instalações do prédio e documentos. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar que tentaram convencer um invasor a deixar o local de forma pacífica. A negociação durou cerca de 2h30, até que ele foi contido e encaminhado ao Hospital Municipal de Itacaré, onde está à disposição da Justiça. A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que desviava produtos químicos do mercado legal para uso do tráfico de drogas. Mais de 200 policiais federais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, expedidos pela Justiça Federal de São José dos Campos. Foram identificadas 3 empresas que adquiriram mais de 550 toneladas de cafeína com emissão de notas fiscais falsas. A Justiça determinou bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos investigados, no valor de até R$72 milhões. A Defensoria Pública do Pará emitiu uma recomendação a plataformas de hospedagem Booking, Decolar e Airbnb após denúncias de preços abusivos para o período da COP30. O documento enviado aos sites de hospedagem recomenda que eles notifiquem hotéis e pousadas que anunciam diárias 3 vezes ou mais acima da média da alta temporada. O prazo para as empresas ajustarem os preços é de 48 horas. Caso não façam as mudanças, a plataforma deve suspender as publicações.
A 32ª Vara Criminal do Rio de Janeiro determinou a soltura do ex-CEO da agência de turismo Urbe, João Ricardo Mendes. Ele vai usar a tornozeleira eletrônica. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. João Ricardo Mendes foi preso em abril deste ano por furtar obras de arte, carteira e um iPad em um shopping e hotel no Rio de Janeiro. Ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva. Agora, a Justiça Criminal da capital fluminense determinou a substituição da prisão por medidas cautelares, como uso de tornozeleira, comparecimento mensal à Justiça, proibição de ter acesso aos locais nos quais ele praticou os crimes, além de ficar impedido de se comunicar com as vítimas. João Ricardo Rangel também não poderá deixar a cidade por mais de 30 dias sem autorização e precisa entregar o passaporte e apresentar relatórios de acompanhamento médico semanal. O Ministério Público do Distrito Federal recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que tornou o jogador Bruno Henrique do Flamengo e o irmão dele, Vander Lima Pinto Júnior, réus por fraude esportiva. O MP pede que os dois sejam réus também por estelionato. No recurso, os promotores pedem ainda a imposição de medidas cautelares. O atacante é acusado de ter agido deliberadamente para receber um cartão amarelo durante uma partida do Flamengo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023 em Brasília. A ação beneficiou o irmão dele e outros apostadores que cadastraram palpites em casas de apostas de que o atacante seria advertido na partida, o que acabou ocorrendo. Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do CRP Itinerante, o mutirão de reconhecimento de paternidade. O evento será no Fórum Digital de Venda Nova, em Belo Horizonte. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Carvalhais. A pequena Lívia está perto de completar 3 meses de vida e de receber, enfim, o nome do pai na certidão de nascimento. A mãe e a avó sabem da importância desse dado e os impactos para a bebê. Elas vieram para uma audiência no Centro de Reconhecimento de Paternidade na capital. Primeiro eu passei no cartório, fiz a certidão dela e aí eu recebi uma orientação de estar fazendo o teste de DNA, para reconhecer e também ter o direito da minha filha, que é colocar o nome dele, na certidão dela. Para encurtar o tempo de espera e facilitar a inclusão do nome do pai nos registros, o Centro de Reconhecimento de Paternidade irá promover a 8ª edição do Mutirão CRP Itinerante. Totalmente gratuito, o serviço é voltado também para pais, mães e filhos que desejam formalizar o vínculo socioafetivo. Podem participar aquelas pessoas que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento, que tenha sido registrado em Belo Horizonte ou região metropolitana, ou que residem aqui também, Belo Horizonte ou região metropolitana. O mutirão será realizado no dia 12 de setembro, de modo presencial, aqui no Fórum Digital de Venda Nova, de 9 da manhã até às 3 da tarde. Mas as inscrições deverão ser feitas até o dia 15 de agosto. E para participar é preciso preencher um formulário eletrônico no portal do TJMG e estar atento a toda a documentação necessária. A inscrição é bem simples e rápida. Pelo próprio formulário online é possível já saber se o caso se enquadra para o atendimento no mutirão. De acordo com o CRP, os exames de DNA serão realizados na hora por técnicos de laboratório conveniado. Às vezes o pai não teve aquela oportunidade, ele quer o exame de DNA para que ele tenha mais segurança na hora de registrar, Então nós vamos estar ofertando esse tipo de trabalho lá. Na edição passada, o mutirão contou com 169 inscritos. Após a verificação de todos os requisitos e documentação, foram efetivados 40 reconhecimentos, sendo 18 biológicos de paternidade ou maternidade, 15 de reconhecimento socioafetivo e 7 após o resultado de exame de DNA. O endereço do Fórum Digital de Venda Nova é Rua Padre Pedro Pinto, número 422. De acordo com o CRP, após o reconhecimento, a nova certidão de nascimento ficará pronta em 30 dias e a pessoa é informada sobre o local para buscá-la sem qualquer custo adicional. Por isso, é importante preencher corretamente o formulário com todos os contatos e endereço atualizados.
Tribunal Superior Eleitoral aprova 148 pedidos de inscrição para o teste público da urna. E a STF atende a pedido do Ministério Público Federal e anula a criação de cargos em comissão sem caráter de chefia no Tribunal de Contas de Goiás. Voltamos em instantes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a matrícula de aluna que se autodeclarou parda. Na decisão, a Justiça considerou que não houve justificativa para a recusa da matrícula. William Nascimento. A Justiça Federal decidiu que uma estudante que se autodeclarou parda tem o direito de continuar matriculada no curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Tocantins. A UFT havia negado a matrícula da jovem após uma comissão avaliar que ela não apresentava características físicas compatíveis com a autodeclaração racial, mas sem explicar claramente os motivos da decisão. Segundo a relatora do caso, desembargadora federal Kátia Balbino, embora a universidade possa verificar autodeclarações raciais para evitar fraudes nas cotas, essa análise deve ser feita com respeito aos direitos da pessoa. A comissão da instituição não detalhou quais critérios usou nem deu oportunidade para a estudante se defender, o que viola a lei que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Com isso, o TRF da Primeira Região manteve a decisão que obriga a universidade a garantir a matrícula da aluna. O entendimento dos desembargadores é que, sem uma justificativa clara e detalhada, não é válido negar a vaga a quem se autodeclara pardo. O caso reforça a importância de transparência e respeito às garantias legais nos processos de verificação das cotas raciais. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a dispensa por justa causa de uma auxiliar administrativa de confeitaria em Belo Horizonte. A trabalhadora estava afastada por 3 dias com atestado médico por gastroenterite. No dia seguinte ao afastamento, fez um procedimento de bronzeamento artificial. Carolina Chaves. Para a Justiça, a conduta quebrou a confiança necessária à relação de emprego e contrariou os princípios da boa-fé e da lealdade. A decisão destacou que, se a condição de saúde permitia o bronzeamento, também permitiria o retorno ao trabalho. O colegiado ressaltou ainda que o procedimento pode causar desidratação, incompatível com quadros de gastroenterite. A 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho concluiu que, embora não fosse obrigada a trabalhar no período do atestado, a funcionária não poderia realizar atividade contrária à própria recuperação. Não cabe mais recurso e o processo segue para a fase de execução. Gratuidade de justiça. O filho de uma idosa conseguiu benefício em uma ação proposta por uma cuidadora. Veja na reportagem de Rafael Silva. O caso teve início quando uma cuidadora pediu na justiça o reconhecimento de vínculo de emprego com o filho de uma idosa. A mulher disse que prestou serviços por 11 anos sem carteira assinada, férias ou 13º salário. O contratante então solicitou o benefício da justiça gratuita. A ação foi ajuizada antes da reforma trabalhista, que alterou as regras de acesso à justiça. Em novembro de 2017, o vínculo de emprego foi reconhecido pelo juízo de 1º grau, que também concedeu ao empregador a gratuidade de justiça. Inconformado com a decisão, ele procurou o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, mas o recurso foi rejeitado por falta de pagamento de custas e ausência de depósito recursal. Para o TRT, não há no processo do trabalho previsão de isenção de recolhimento desses valores em favor do empregador, seja pessoa jurídica ou física. No TST, o relator do caso na 4ª turma foi o ministro Alexandre Ramos. Ele explicou que, de acordo com a súmula 463 do TST, anterior à reforma trabalhista, para a concessão de gratuidade de justiça a pessoas naturais, seja empregado ou empregador, basta a declaração de não possuir recursos para arcar com os custos do processo, assinada pela parte ou pelo advogado. Já para a pessoa jurídica, é necessária a demonstração dessa impossibilidade. A cuidadora tentou levar o caso à seção 1 de dissídios individuais, mas o pedido foi negado.
O relator dos embargos, ministro Ives Gandra, lembrou que o Pleno do TST, ao julgar um incidente de recurso repetitivo, admitiu a declaração de pobreza firmada por pessoa física sob as penas da lei como prova para obter a gratuidade de justiça. Após a decisão, o processo retornou ao TRT para julgamento do recurso. A Justiça Trabalhista da Bahia promoveu mais um encontro de diretores de varas do trabalho. A programação foi pensada para atender às reais demandas enfrentadas no dia a dia pelos diretores. Carolina Vasco. 3 dias com debates sobre Power BI, Sistema Argos, Burnout e oficinas marcam o encontro de diretores de varas do TRT da Bahia. A abertura aconteceu no Fórum 2 de Julho, nova sede do Regional. Esse ano é o 26º encontro, de diretores e é uma oportunidade única que a gente tem para poder juntar os colegas e fazer uma discussão sobre os assuntos que mais afligem esses gestores. É uma oportunidade realmente ímpar no sentido de que a troca de experiências, o contato com a administração e a possibilidade de debater problemas que são comuns tanto à capital quanto ao interior. O primeiro momento foi de diálogo com a administração. São elite do primeiro grau e eles foram fundamentais. A sua participação, as contribuições que deram, enfim, foram fundamentais para que nós obtivéssemos solução para muitos problemas que, se não fosse essa decisão compartilhada, nós não conseguiríamos resolver com tanta eficiência. Então, sou muito grato às diretoras e diretores. É com grande alegria que a gente recebe os diretores de 88 varas, aqui nesta nova casa, que também é deles, onde está registrada a história de cada um. Eu, como vice-presidente, eu gostaria de registrar a importância que tem do trabalho do diretor na condução de cada processo no que diz respeito atualmente aos precedentes, registro de cada processo, às ações coletivas. Iniciativas voltadas para a saúde física e mental e a política de enfrentamento à violência doméstica foram apresentadas. Tem que olhar em primeiro lugar para as pessoas que compõem o tribunal. De nada adianta sermos um tribunal eficiente, um tribunal que presta um bom serviço à sociedade, se não formos também internamente uma organização saudável que olha com humanidade, com respeito, com acolhimento e com dignidade para toda a comunidade de servidoras, de servidores, magistrados e magistradas, terceirizadas e terceirizados que compõem as pessoas do nosso tribunal. É interessante que esse encontro ele tem esse caráter multifacetado, porque não para tratar apenas de assuntos vinculados à área afim, à área judiciária, mas de ferramentas que nos auxiliem e também buscar alternativas de enfrentamento das soluções de problemas que nos afligem. Então, hoje, cuidar da saúde mental é primordial. A seguir, estudantes participaram de uma eleição simulada para aprender sobre a importância do voto e da democracia. E ainda, STJ vence o Grande Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2025 com uma série sobre direito do consumidor. É no próximo bloco, até já. O Supremo anulou a criação de cargos em comissão sem caráter de chefia no Tribunal de Contas de Goiás. Ao analisar a lei que criava cargos fora das áreas de assessoria, chefia ou diretoria, o STF seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e suspendeu a iniciativa. Ao se manifestar no processo, o MPF defendeu que a nova forma de contratação feria diretamente a Constituição, uma vez que cargos técnicos e operacionais devem ser preenchidos por meio de concurso público. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou 148 pedidos de inscrição para o teste público da urna. Um número é um recorde. Os detalhes com Estevão Furtado.
O TSE divulgou a lista atualizada para o teste público de segurança da urna 2025. Agora são 148 pessoas aptas, com 106 inscrições individuais e 16 em grupos, com 42 pessoas no total. O número é um recorde. 40 mulheres foram habilitadas e entre os participantes estão universidades e partidos políticos. A nova lista inclui candidatos que entraram com recurso após a primeira fase e conseguiram aprovação. Desta terça-feira, dia 12, até o dia 15, os aprovados podem manifestar interesse em inspecionar os códigos-fonte da urna. Depois, de 25 a 29 de agosto, quem confirmar essa participação pode solicitar passagem e diárias conforme o edital. Vale lembrar, no dia do teste, apenas 45 pessoas podem participar presencialmente ao mesmo tempo. O teste público da urna 2025 vai ser entre os dias 1º e 5 de dezembro, na sede do TSE em Brasília. O objetivo é reforçar a transparência e permitir o aprimoramento do processo eleitoral. Estudantes participaram de uma eleição simulada para aprender sobre a importância do voto e da democracia. Repórter Beatriz Souza. A primeira edição do programa Nosso Parlamento mobilizou 21 escolas de 12 regiões administrativas do Distrito Federal. A iniciativa é da Câmara Legislativa em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do DF. Todos esses alunos do ensino médio da rede pública do DF vivenciaram de perto o processo eleitoral, muitos deles pela primeira vez. O objetivo principal do projeto é promover a formação cidadã dos estudantes por meio de uma eleição simulada para jovens deputados distritais. Mais de 14 mil estudantes participaram da eleição para escolher 24 jovens parlamentares. Foi muito bom para a gente ter um conhecimento maior, sobre a questão da política, principalmente para o próximo ano, para a gente ter consciência do nosso voto e poder votar conscientemente. A eleição simulada foi um ensaio para as eleições gerais de 2026. Uma oportunidade para aprender sobre a importância de votar. Como eu tratei com alunos de terceiro ano, que já tem na faixa de 17, 18 anos, e eles já vão poder estar aptos para votar o ano que vem, foi bem interessante apresentar o processo eleitoral, até porque eles nunca participaram de um. Eles, inclusive, votaram em uma urna eletrônica, certo? E também foi muito interessante trazer o debate para a sala de aula. Tem essa importância para a cidadania e também para a justiça eleitoral em si. Tanto na consciência política dos futuros eleitores e também eleitos daqueles que vão candidatar, como para que conheça todo o mecanismo da justiça no tocante à forma de colheita desses votos e depois de apuração. O Superior Tribunal de Justiça venceu o Grande Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2025 com uma série sobre direito do consumidor. Marina Campos. A escolha foi anunciada durante o encerramento do Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, Combrascom, em São Luís. A categoria Grande Prêmio reconhece o projeto de maior destaque no ano entre todas as iniciativas inscritas, considerando o impacto, originalidade e relevância para a comunicação social no sistema de justiça. O mesmo produto também foi premiado na categoria Mídia Social, produzida pela Secretaria de Comunicação do STJ. A série foi publicada nas redes sociais do tribunal em março do ano passado. Com linguagem acessível e bem-humorada, ela informa a população sobre os direitos do consumidor e mostra como esse conhecimento pode ser aplicado no dia a dia. O Tribunal da Cidadania fechou as cortinas para a prática abusiva da venda casada e deu projeção para a livre escolha do consumidor. Neste ano, mais de 420 projetos foram inscritos para participar da premiação. Os jurados selecionaram 5 finalistas para cada uma das 14 categorias. Outros 2 projetos do STJ foram finalistas do prêmio, sobre linguagem simples, que oferece versões resumidas e simplificadas das notícias do portal do STJ, e o podcast Preto, Pobre e da Periferia, as prisões injustas com base em reconhecimento fotográfico falho. O prêmio é promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, uma entidade sem fins lucrativos, composta por profissionais de comunicação que atuam em órgãos do Poder Judiciário, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas e instituições afins.
e é realizado há 23 anos. E uma última notícia. O Ministério Público da Paraíba conseguiu na Justiça uma liminar para suspender todos os perfis em redes sociais do influenciador Ítalo Santos. Ele é acusado de conduta irregular com crianças e adolescentes na produção de conteúdo. O MP está avaliando se há elementos para uma eventual denúncia contra o influenciador. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.